Quero convidar a igreja nesse momento a abrir a Bíblia comigo, a palavra do Senhor. Você que está nos assistindo nesse momento, seja pela internet, pela TV Novo Tempo, tome em suas mãos a palavra de Deus e vamos abri-la agora e buscar a bênção do Senhor também na sua palavra, amém? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, o tema de hoje, libertos por Cristo. E eu oro a Deus para que todos nós tenhamos hoje uma libertação completa de tudo o que nos produz medo, ansiedade, sofrimento, angústia, que tenhamos todos hoje uma libertação completa em Cristo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Acompanhe comigo a leitura e mantenha a sua Bíblia aberta a partir de agora. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de que, igreja? Grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não feche a sua Bíblia, deixe a palavra do Senhor aberta. Eu lembro do pastor Amin Rodor, meu professor no curso teológico. Muitos de vocês conhecem, um grande homem de Deus, talvez uma das mentes teológicas mais brilhantes que nós tenhamos. E o pastor Amin Rodor, ele numa certa classe, ele disse assim: a Bíblia é algo extraordinário. Você lê uma história na Bíblia hoje, ela tem uma aplicação para a sua vida. Você lê ela daqui a um mês, dependendo daquilo que você está passando, ela tem uma outra aplicação para a sua vida. Depois de um ano, tem uma outra aplicação. Ou seja, a palavra de Deus é uma riqueza infundável e eterna. Quantas mensagens e quantos sermões você e eu já ouvimos acerca deste grande temporal, não é verdade? Mas eu tenho certeza que hoje Deus vai trazer novas aplicações para a nossa vida através desse lindo relato de um milagre na palavra do Senhor. Imaginem que Jesus, ele estava literalmente morto de cansado. Alguém já se sentiu assim alguma vez? Morto de cansado? Alguém está se sentindo assim agora, não? Ah, pastor, eu estou morto de cansado. Difícil talvez que é de manhã, né? Mas talvez eu esteja falando para alguém que não dormiu essa noite. O peso da angústia, o peso da responsabilidade, o não saber como vai ser o amanhã, tirou de você o sono. Você veio à igreja, ou você, quem sabe, está me assistindo nesse momento, não dormiu esta noite, está morto de cansado. Jesus estava morto de cansado. Ele estava morto de cansado porque ele havia trabalhado muito e durante todo o dia ele havia curado, pregado e nem sequer havia comido. De tanto que ele estava cuidando das pessoas. Jesus amava isso, ele já vinha uma série de dias fazendo isso. E nesse momento ele pede, então, diz assim: vamos passar para outra margem do lago. Esse era o mar da Galileia. Na verdade é um grande lago, ele tem um formato oval. Se você for passar ao redor do mar da Galileia, do lago da Galileia, são cerca de 70 quilômetros de circunferência. E ele passa de uma margem a outra. Essa travessia é cerca de 10 quilômetros. Desde um lado, que era ali Cafarnaum,
até o outro lado, que seria o lado dos Gerazenos. 10 quilômetros de travessia. Jesus entra no barco e vai para o outro lado, era menos populoso. O povo que lá vivia eram poucos judeus, mais pagãos, idólatras e assim por diante. Ele queria ir para um lugar mais quieto para talvez descansar um pouco. Outros barcos começam a seguir a ele. E o diabo, certamente aproveitando esta como uma oportunidade, vendo a sua fragilidade humana, começa a lançar ventos e ondas para fazer o barco afundar. E Jesus estava dentro do barco. Aqueles homens barqueiros, de um lado para o outro, tentam cuidar da sua própria vida e salvarem-se, mas eles não conseguiram nada. Até que um relâmpago diz, o espírito de profecia, corta o céu de um lado ao outro, e eles então percebem que Jesus estava ali. Você consegue imaginar no meio de uma tempestade, Jesus no barco e eles estarem ali dormindo? Você vai dizer assim, pastor, eles estarem dormindo? Não, era Jesus quem estava dormindo. Quem é que estava dormindo? Jesus ou eles? Boa pergunta, não é? O curioso nessa história toda é que de fato não era Jesus quem estava dormindo. Eram eles que estavam dormindo para a realidade de que Cristo estava no barco. É ou não é verdade? No livro Desejado de Todas as Nações, diz que eles estavam absorvidos nos esforços de se salvar e haviam esquecido da presença de Jesus ali no barco. Por Deus! Será que eu falo para alguém nesta manhã que está passando por uma tempestade na sua vida, seja essa uma tempestade financeira, seja essa uma tempestade no casamento, seja uma tempestade que está assolando os seus filhos, seja a tempestade do peso de consciência ou de sentimento de culpa, seja a tempestade que está assolando a sua vida, um problema de saúde, e você está lutando para salvar a sua vida, você está lutando para se livrar dos problemas financeiros, você está lutando para salvar o seu casamento, você está lutando para conseguir vencer os vícios e abandonar aquilo que te escraviza. Talvez esteja acontecendo com você aquilo que aconteceu com aqueles homens. Ao estarem lutando para salvar as suas vidas, eles esqueceram de que Jesus estava onde? No barco. Houvessem os discípulos confiado nele e ter-se-iam conservado calmos, seu temor no tempo do perigo revelava-lhes a incredulidade. O fato de eles estarem com medo no tempo do perigo revelava o quê? Incredulidade. E em seu esforço para se salvarem, esqueceram de Jesus. E foi apenas quando, desesperando de si mesmos, se voltaram para Ele, e Ele os pôde socorrer. Queridos, eu faço um apelo de Cristo para você nessa manhã. Se você tem passado por tempestades na sua vida, muitas, grandes, incontáveis, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Desperte para essa realidade. Eu lembro das palavras do próprio Cristo Jesus, quando Ele chegou para um homem chamado Jairo. É a próxima história que nós encontramos na palavra do Senhor aqui em Marcos capítulo 5. A filha dele havia acabado de morrer. Jesus olha para ele e diz: Jairo, não temas. Completa para mim, igreja. Crê somente. Crê somente. Jesus está no barco da sua vida. Desperte para essa realidade. Creia somente e Ele vai operar o milagre. Amém? Jesus, Ele se coloca em pé depois de aqueles homens chamarem Ele. Eu imagino Jesus colocando a mão no mastro e aquele barco virando para lá e para cá. E Ele com uma voz calma e serena, Ele diz o quê? Ventos, ondas, fiquem quietos. E tudo se fez grande bonança. Amém? O nosso Deus, Ele é um Deus que tem poder sobre toda a natureza. Quando eles chegaram na outra margem,
Diz a palavra do Senhor, acompanhe comigo novamente na Bíblia, no capítulo 4, versículo 41, diz que eles estavam possuídos de grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este até que os ventos e as ondas obedecem? Quando chega amanhã cedo e o sol começa a brilhar, eles chegam do outro lado do lago, a terra dos Gerazenos. Eu quero convidar você para acompanhar a leitura comigo agora. É uma história bem conhecida, mas eu convido você a acompanhar comigo novamente essa história na própria palavra do Senhor. Capítulo 5, versículo 1, diz assim: entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar veio de onde, igreja? Veio de onde? Dos sepulcros. Um homem possesso de espírito imundo ao encontro deles, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido preso, muitas vezes com grilhões e cadeias, as cadeias lhe foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia domá-lo. Andava sempre, dia e noite, clamando por entre os sepulcros. Algumas versões da Bíblia diz, gritando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, disseram os demônios. E perguntou-lhe então Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. E então saiu o povo para ver o que havia acontecido. Versículo 15, último. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião. E ele estava de que forma? Diz para mim, igreja. Número 1, assentado. O que mais? Vestido. E o que mais? Em perfeito juízo. E o que aconteceu no fim? E temeram. Você consegue imaginar um dia para temer? Imagine, primeiro Jesus acalma o vento e as tempestades quando eles estavam todos para morrer, e diz que eles ficaram possuídos de grande temor. Segundo, eles atravessam o mar, chegam do outro lado, o sol está brilhando. Eu tive a oportunidade de estar nesse lugar, Deus me deu esse presente, e na minha mente era essa imagem que eu tive, eu pude contemplar lá pessoalmente, uma campina verde e uma pequena ascendência, tudo verdinho, um monte ali, tinha um cemitério, e aquele homem possuído de demônios, ele morava onde mesmo? No cemitério, na verdade, ele morava no cemitério. E então eles estão saindo, imaginem, Jesus e os 12, felizes, gratos a Deus pelo dia lindo de sol e a paz que agora sobrevinha ao coração deles, depois de uma grande tempestade. Só que quando eles estão caminhando, veio dos sepulcros de encontro a eles quem? Um homem possesso de espíritos imundos. Não era um demônio, era uma legião, no mínimo 2.000. 2.000 foram os porcos que despenhadeiro abaixo se lançaram. Sabe, se tem uma coisa triste, é você se deparar com alguém possuído por um demônio. Não é verdade? Alguém já teve essa triste experiência? Não. Alguns já tiveram, eu sei. E é muito triste, não é verdade? E o inimigo, ele se apossa de uma pessoa, e então essa pessoa fica completamente transtornada. Imaginem que aquele homem não estava possuído por um demônio, mas milhares deles. Os seus olhos saltavam das órbitas, os olhos estavam completamente o quê?
vermelhos, o corpo coberto de sangue, os cabelos daquele jeito, ele estava nu, diz o livro de Lucas no capítulo 8, versículo 27. E agora imagine se eu estou andando para cá e vem um homem desse de lá para cá, gritando, como se fosse para despedaçar a nós, o que você faria nesse momento? Eu sei o que eu faria. Eu sei muito bem. Se esse camarada vem correndo de lá para cá, gritando assim para me destruir, eu ia correr daqui para lá. Não é verdade? E certamente foi isso que eles fizeram, saíram numa corrida, entraram no barco, vamos embora daqui. E colocaram o barco na água, assim, quando de repente um iluminado, então pensa assim, peraí, será que está todo mundo aí? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, falta um, quem é que está faltando? Jesus está faltando. Meu Deus, onde é que está Jesus? E agora eles voltam para ver onde é que estava Jesus e o joelhinho estava de que jeito? Estava batendo, ou não é verdade? E aqueles homens tiveram ali a oportunidade de ver uma cena fantástica. 2 homens, Cristo Jesus e o endemoniado. Os 2 estavam possuídos por espíritos, sim ou não? Mas espíritos completamente antagônicos, um possuído pelo Espírito de Deus, outro possuído por espíritos das trevas. E aqueles 2 homens, notem bem o que eu vou dizer para vocês agora. Aqueles 2 homens representam 2 oportunidades, 2 destinos. Aqueles homens representam o que? Diz para mim, igreja? 2 oportunidades, 2 destinos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês aqui creem verdadeiramente que Jesus tem um plano para a sua vida? Levante a mão. Agora repita comigo: Deus tem um plano para mim. Diga amém. Amém? Louvado seja Deus. Quantos de vocês acreditam também que o demônio tem um plano para a sua vida? Levante a mão. Menos levanta as mãos. Vocês não acreditam que o diabo tem um plano para a vida de vocês? Não. Eu não vou pedir para vocês repetirem nada, tá bom? Fica tranquilo. Mas ele tem ou não tem um plano para a sua vida? Tem. Sim, tem. E eu quero agora que você veja comigo aqueles 2 homens, certo? Cristo Jesus e o endemoniado. Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Só olhar para Jesus. Jesus é o plano que Deus tem para a sua vida. Qual é o plano que o demônio tem para a sua vida? É só olhar para o endemoniado. Ou você acha que aquele homem nasceu daquele jeito? Nasceu daquele jeito? Não. Aí eu te pergunto, o que foi que aconteceu para que aquele homem se tornasse daquele jeito? Foram pequenas escolhas, ou a somatória de pequenas escolhas que levaram ele a se tornar daquele jeito. Não é verdade? E eu quero que você preste atenção nisso em nome de Jesus. As escolhas que fazemos irão nos tornar ou mais semelhantes a Cristo, ou mais semelhante ao inimigo de Jesus. Ou não é verdade? E eu apelo ao seu coração em nome de Jesus. Cuidado com uma frase que diz nada a ver. Não, pastor, isso não tem nada a ver. Isso era coisa para o tempo lá de 1800, não é mais para nós hoje. Isso não tem nada a ver. Cuidado, queridos. Se Deus deixou a sua revelação na sua palavra para nós, se Deus deixou a sua revelação nos escritos proféticos do Espírito de profecia para nós, é a vontade dele para nós, não é um nada a ver. E a gente deve prosseguir e seguir e lutar com Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser mais semelhante a Jesus. Ajuda-me. E Deus nos dará forças, amém? Olhem para aquele homem. Ele vivia onde mesmo? Ele vivia no cemitério. Mas quem é que normalmente vive no cemitério? Diz para mim, igreja. Os mortos vivem no cemitério?
É isso mesmo que eu ouvi? Os mortos vivem no cemitério, não? Sim ou não? Gente do céu, achei que eu estava na igreja errada aqui. Ele vivia no cemitério. Os mortos não vivem no cemitério, amém? Não, glória a Deus. Os mortos estão mortos no cemitério. Mas ele vivia no cemitério. Notem, de tudo que nós encontramos na Bíblia, das características desse homem, mostram que ele estava na condição mais deplorável que qualquer ser humano jamais poderia estar. Ele vivia num cemitério, de acordo com a lei, impuro. Ele estava circundado por porcos, e aqueles que estavam com porcos ou tocavam em porcos, eles também eram impuros. Ele estava coberto de sangue, aqueles que tocavam em sangue, de acordo com a lei, impuros. Possuído de demônios, e nu. Impuro, 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 impuro. O mais perdido de toda a humanidade. Sabe que, graças a Deus, os mortos não vivem em cemitérios, mas eu tive a curiosidade de ir no Google, e eu coloquei lá no Google, pessoas vivendo em um cemitério. Não mortos, tá bem? Pessoas vivendo em um cemitério. Eu descobri 2 cemitérios. Um fica na cidade do Cairo, onde tem assim uma comunidade enorme vivendo em um cemitério. E um outro cemitério na cidade de Navotas, nas Filipinas. E esse aqui é o cemitério da cidade de Navotas, nas Filipinas. Eu trouxe aqui algumas fotos para vocês verem. Imaginem que nesse cemitério vivem cerca de 20 mil pessoas. Quantas pessoas vivem? Cerca de 20 mil. Aqui está o cemitério de Navotas, nas Filipinas, e esta é a condição onde eles vivem. Sepulcros abertos, restos de mortos. Essa senhora, ela diz assim: meu nome é Virgínia de la Cruz, eu vivo aqui desde 1986, tenho também meus filhos, 3 deles também têm seus filhos, e a maior parte deles vive aqui, tem suas casas onde? Aqui, eles constroem determinados tipos de barracos sobre os sepulcros. Imagina você dormir sobre um sepulcro, acordar sobre um sepulcro, ter os seus filhos ali, comer ali, e assim eles vivem. As crianças, por exemplo, as crianças, elas dizem que não têm medo de fantasmas, elas só têm medo de cair. Eles não têm medo de fantasma. Quando eu estudei sobre esse cemitério, eu vi aqui estavam sepultando uma menina de 17 anos. E eles estão ali à mesa, jogando cartas. É como se a morte fosse algo tão comum para eles. Imagine você criar os teus filhos numa condição como esta. O menino brincando na água. Água de lixo, água de fluido de corpos de mortos. Já pensou? Eu encontrei esse vídeo, documentário, eu quero compartilhar com você nesse momento. Você enxergar e ver a realidade do que é viver em um cemitério. Imagine criar seus filhos ali. Que sonhos você teria para a sua vida? Qual seria o futuro que você almejaria vivendo num local como esse? 20 mil, cerca de 20 mil pessoas. Aqueles que estão acima e os que estão abaixo. Essa é uma vista de cima do cemitério, para você ter uma ideia. Ali eles acordam, dormem, brincam. Qual é o seu sentimento ao olhar imagens como essas? Deus. Mas eles brincam ali. Dinheiro não é tudo, diz a camiseta do garoto. Eles se divertem. Se divertem ou não se divertem? Você consegue entender isso?
como em meio a tanto sofrimento, tanta dor, ainda conseguir se divertir, pular, brincar, correr, se alegrar no meio da morte. A realidade da morte nunca é tão presente, tão vívida quanto nestas circunstâncias. Você consegue imaginar viver numa situação como essa? Criar o seu filho, os seus filhos ali. Querida igreja, olha para mim em nome de Jesus. Essa história bíblica que mostra um Deus enviando o seu filho para cruzar o mar da Galileia, para salvar um homem completamente perdido. Ela é uma mera ilustração de um Deus que enviou o seu Filho para atravessar o cosmos e vir a este mundo para salvar uma humanidade perdida. Sabe por quê? Porque aquele homem representa toda a humanidade. Nenhum ser humano em toda a história jamais esteve numa condição tão triste, tão deplorável, tão desesperançada, sem esperança quanto aquele homem. Não é verdade? Um Cristo que cruza 10 quilômetros para salvar aquele homem, representa um Cristo que cruza o cosmos para vir salvar a você e a mim. Este mundo em que nós vivemos é o cemitério. Ou não é verdade? Estamos ou não estamos cercados de mortes por todos os lados? Sim ou não? De morte, sangue, sofrimento, dor. Só que a gente ainda acha bonito e corre, brinca nesse mundo e tudo mais. Ou não é verdade? Sabe qual é o pensamento que me veio à mente quando eu assisti isso e vi essa ligação? Eu pensei assim, como é que será que os anjos de Deus se sentem ao olhar para nós e vendo a forma como nós vivemos nesse mundo? Você consegue entender o que eu quero dizer? Faz uma analogia do sentimento que você teve ao olhar para eles, vivendo nessa condição. Agora imagine o sentimento que os anjos do céu têm ao olhar para a nossa condição. E pensa assim, como é que eles podem ser felizes nesse mundo? Como é que eles podem ainda buscar coisas nesse mundo? Aquele homem representa o pior da humanidade. No livro de Lucas, como eu mencionei, diz que quando Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios que há muito não se vestia e não habitava em casa alguma, porém ele vivia nos sepulcros. Aquele homem andava nu. A pergunta que eu faço é: o que representa essa nudez desse homem? Na Bíblia nós encontramos 3 modelos de nudez. Nós temos este homem que está nu. Eu pergunto, este homem nu tinha vergonha de estar ou andar nu? Sim ou não? É lógico que não. Ele foi tão longe dos caminhos de Deus, tão possuído de demônios, que não tinha mais vergonha alguma. Agora, quando eu vou lá para o Éden, Jardim do Éden, antes da queda, havia um casal nu, havia ou não havia? Eles tinham vergonha? Também não. Mas uns não tinham vergonha porque eles estavam tão perto de Deus, e o outro não tinha vergonha porque ele estava tão longe de Deus. E eu olho para aquele casal nu, sem ter do que se envergonhar. Eu fico pensando em um homem que pode estar diante da sua esposa completamente nu, sem ter vergonha. Eu não estou falando de nudez física, eu estou falando de nudez da alma. Tudo que você pensa, todo olhar que você lança, todo site que você visita, todo encontro que você marca, todo pensamento que você nutre, você conseguir colocar isso diante da pessoa amada da sua vida sem ter por que se envergonhar. Eu fico imaginando uma esposa que pode fazer o mesmo com o seu esposo.
tudo que você pensa, todos os teus sofrimentos, todas as fraquezas, colocar diante do teu esposo sem ter vergonha. Eu fico pensando em filhos podendo abrir o coração diante dos seus pais, sem ter do que se envergonhar ou por que se envergonhar. Pais diante dos filhos. Este homem representa uma nudez da humanidade perdida. E quando eu vou para o livro do Apocalipse, eu vejo um outro grupo, que a testemunha fiel e verdadeira, Cristo Jesus, diz que também está nua. Só que ela pensa que é rica e abastada, que nada tem falta. E ele diz assim: não passas de um pobre, miserável, cego e nu. Meu Deus. Estão tão cheios de auto-religião que estão perdidos. Diz também o livro de Marcos que aquele homem vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia subjugá-lo, domá-lo. Eu fico pensando aqui, enquanto os pais que vêm para mim às vezes dizem assim: pastor, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, ele fica no computador o tempo inteiro. Pastor, alguns dizem assim: eu não sei mais o que eu faço com a minha esposa, ela não sai do chat e fica conversando a noite inteira. Quantos casamentos se acabaram? Não conseguem subjugar, domar, perderam completamente o controle. Aquele homem, ele andava sempre de dia e noite gritando por entre os sepulcros, entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele tinha o corpo todo lancetado, ferido, cortado, cheio de sangue. Sabe o que significa isso? Na Bíblia representa rituais satânicos, demoníacos. É só você subir o Monte Carmelo e acompanhar Elias, vendo aqueles homens se cortando, se lancetando sangue. A minha mãe, antes de nós conhecermos a palavra do Senhor, ela estava desesperada, indo para todos os lugares, buscando ajuda, salvação, até que ela caiu no espiritismo, lamentavelmente. E aí lá no espiritismo, um dia foi uma senhora fazer um trabalho na empresa do meu pai. Ele tinha uma pequena empresa e aquela mulher que ficava possuída de espíritos, ela precisava de duas coisas para fazer os seus trabalhos espíritas. Sabe quais eram essas duas coisas? Álcool e sangue. Ela precisava de bebida alcoólica e de sangue. A bebida alcoólica é o maior canal que o demônio tem para entrar na sua mente, seja pouco ou muito. Canal, a porta aberta. E um dia, eu nunca me esqueço, minha mãe disse que ela havia esquecido de levar o sangue para o ritual, e ela tomou uma tesoura e cortou o próprio braço para beber do próprio sangue. Sabe o que é isso? Hoje você pode ver isso estampado em milhares de pessoas, jovens que estão sendo perfurados, lancetados, que por ignorância não têm conhecimento. Talvez se isso tenha acontecido com você, graça e a graça do Senhor te alcançou, amém? E tudo vai ser restaurado. E por último diz que ele andava gritando. Gritava de dia e de noite, sem parar. Sabe, eu vejo aqui aqueles que não conseguem ficar a sós consigo mesmo, cuja consciência grita, berra em desespero. Sabe, pessoas assim que às vezes entram em casa, elas têm que ligar o televisor para ter algum barulho preenchendo a sua mente. E tem um televisor na sala, tem um televisor no quarto, tem um televisor na cozinha, tem um televisor em tudo quanto é lado. Ou se não, é um fone de ouvido para estar sempre ali alguma coisa, algum barulho. Porque se a mente começa a refletir, ela é como se fosse um grito de angústia que você não aguenta. E vai dormir com o som ligado. E se os filhos saem de casa e o casal tem que ir passear, eles não conseguem ficar sozinhos os dois. Eles têm que ir para um lugar onde tem algum barulho. E eles vão num shopping e lá tem É ou não é verdade? Desse jeito. Sua consciência clama, berra, grita. Eu conheci a história de um homem, de um jovem. E foi uma das experiências mais chocantes de toda a minha vida.
E eu pedi para esse indivíduo escrever para mim, relatar a história da sua vida. Eu quero colocar aqui para você. Eu não vou mencionar o nome, vocês não conhecem, não importa. E ele escreveu dizendo o seguinte: o menino que descobriu o riso. Neste momento, ele escreveu assim: Deus me faz companhia enquanto eu tomo meu chá de maçã e tento sintetizar 40 anos de algo que apenas hoje posso chamar de vida. 40 anos em que ele pode chamar de vida somente o hoje. Recordo-me da minha infância quando criança, que foi um dia dos sonhos que nutria em segredo e do Deus que me causava medo. Nitidamente também recordo da criança que descobriu tão cedo como acontecem os abusos. Dor no corpo e na alma, uma dor que até hoje eu não sei decifrar. Cresci desacreditado de tudo e qualquer sentimento nobre. Não conhecia o amor, não conhecia a paz, nem conhecia Deus. Lembro-me de um dia que, quando com 17 anos, ajoelhado no último banco da igreja, disse a esse Deus desconhecido que eu não iria mais segui-lo, mas que, se possível, deixasse um anjo disponível para cuidar de mim. Existem muitos remédios para anestesiar a dor. Eu usei inúmeros deles. Você sabe do que ele está falando? Drogas. Busquei nas drogas a paz que o meu coração clamava, no sexo o abraço que tanto esperei receber de meu Pai. Descobri na poesia uma maneira de aprisionar meus tantos fantasmas em minha latente dor de existir. Aos 21 anos de idade me mudei da cidade em que eu morava e trouxe a minha dor na minha bagagem. Os dias eram inexpressivos, meus anestésicos já não surtiam mais efeito que eu desejava. E do fundo da alma, eu queria que tudo chegasse ao fim. Um dia, um ato de extremo desespero, eu escrevi uma carta para esse desconhecido Deus e pedi para que Ele fizesse um transplante em meu coração. Quando não somos tocados pelo amor, não reconhecemos como seres humanos exatamente. Não nos reconhecemos como seres humanos, exatamente assim era a imagem que eu refletia de mim mesmo. Sempre fui um exímio porta-voz da tristeza e assim segui a passos largos para o abismo. Porém, de certa forma, minha carta foi respondida. Iniciou-se então uma delicada cirurgia em meu peito sob as mãos do cirurgião eterno. Com a gentileza que nunca vi antes, ele me atraiu uma nova estrada e começou uma amizade como a que eu nunca tivera antes. Sem nada me pedir em troca, Ele não fez um transplante como eu havia pedido por escrito. Ele me deu um coração novinho em folha, novo e cheio de algo que busquei em todos os lugares estranhos que eu andei. O amor foi o que Ele me deu. Ele segurou as minhas mãos e me ensinou o segredo do sorriso. Ofertou-me o abraço que eu nunca tivera antes. Perdoou-me os tantos pecados e me ensinou a perdoar também. Hoje eu olho para trás e sei que Ele próprio esteve ao meu lado. E eu nunca vou entender como é grande o amor do Senhor por uma ovelha triste e sem esperança. Hoje não se fazem necessários anestésicos. Hoje não se fazem mais necessários, pois eu não tenho mais dor. Eu não tenho mais tristezas, nem poesias tristes e nem feridas. Minhas cicatrizes me fazem refletir que eu não ando só. Ao meu lado está o Pai Celestial, que jamais irá me deixar. Amém? Ele jamais irá me deixar. Somente nele o meu novo coração encontra paz e o lugar seguro onde eu posso me esconder das tempestades da jornada. Sigo de mãos dadas com o meu querido amado Mestre Jesus, sonhando com o lar que Ele preparou para mim, onde eu viverei eternamente e em paz. Amém? Uma vida transformada, uma vida completamente desesperada, abusado quando criança, maltratado por tudo e por todos, não conhecia o que é o amor, mas a graça e o amor o alcançou. Diga amém. Olhe para essa foto na tela. Aqui você vê uma imagem de um Cristo morrendo para te salvar, amém? E você precisa entender a última coisa que Deus tem para te revelar nesta manhã.
E a questão que nós respondemos é a seguinte: sabe por que Jesus pôde salvar aquele homem, aquele endemoniado? Jesus só pôde salvá-lo porque Ele mesmo tomou o lugar do endemoniado. Ele tomou o lugar dele. Olhe para Cristo morrendo na cruz do Calvário. Veja Ele morrendo nu na cruz do Calvário, como aquele homem andava. Jesus morreu nu na cruz do Calvário, o corpo coberto de sangue, completamente lancetado, presos com cadeias, ao redor de um cemitério chamado Monte da Caveira. E por último ele dá 2 brados agonizantes de morte, 2 gritos desesperados. O primeiro: meu Deus, por que me desamparaste? Por quê? E o segundo grito, nenhuma palavra sequer. E ele se entrega. Jesus tomou o lugar dele. E eu tenho certeza, olha para mim em nome de Jesus, eu tenho certeza de que ninguém nesta igreja, ou que esteja me assistindo neste momento, está numa situação tão deplorável quanto estava aquele homem. Amém? Isso significa que se Ele pôde salvar aquele homem, Ele pode salvar e libertar a você também. Diga amém, eu creio. Nós vamos ouvir uma música agora, o Mateus irá cantar. E eu tenho um apelo para fazer ao seu coração em nome de Jesus. Se há algo que te atormenta, que você queira colocar diante do Senhor nesta manhã, dizendo como aquele homem: venha do jeito que você está, do jeito que você estiver, como aquele homem foi diante do Senhor Jesus. Entregue-se a Ele e diga: Senhor, salva-me. E você vai estar no final como Ele, liberto, assentado em perfeito juízo e vestido, amém, pela graça e o amor de Cristo Jesus. Enquanto Mateus canta, hoje é o dia de voltar. Não olhe para trás e venha Cristo Jesus. Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Creia, não temas, crê somente, e Ele vai te dar a libertação. Levante-se de onde você estiver, venha à frente, entregando o seu coração e a sua vida a Jesus. Esse é o apelo de Deus para nós. Não importa quão distante, amém, tens andado de Jesus. Amém. Pense um pouco nesse instante, no poder de sua cruz. Seu amor não tem limite, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar, venha à frente. Hoje é o dia de voltar. Não olhe para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Todos eles, amém. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhe para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama.
és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim: lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o Senhor, porque em todo o tempo o Senhor nos tem amado, estendido o teu braço, Senhor Deus, para nos resgatar deste mundo mau de sofrimento, de angústia, de depressão e dor. Nós não temos palavras para expressar, Senhor, tamanha gratidão por tanto amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Dê a todos, Senhor, que aqui estão a certeza de que estamos libertos por Cristo, que não há por que temermos, que o passado foi removido e apagado, que estamos hoje, Pai, com a oportunidade de um novo começo, uma vida nova em Cristo. Salva-nos para o teu reino, Senhor Deus, e liberta-nos. É o que eu te peço, nós todos te pedimos juntos e fazemos esta oração em nome dele, o nosso querido e amado Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém.